Finalmente foi lançado o DJI Mini 3 Pro, o novo drone revolucionário da DJI, com menos de 250 gramas. E o que tem de diferente nesse drone? Vale a pena comprar ele no lugar do Mini 2? Vamos ver isso agora. Esse novo drone tem a capacidade do Mavic 2S e do Mavic 3, numa caixinha do tamanho do Mini 2. Ou seja, é quase uma versão de bolso do Mavic 2S. A principal inovação é o APAS 4.0, onde o drone pode seguir você, mesmo com obstáculos em volta. Esse sistema dependia da instalação de mais sensores no drone, e finalmente a DJI instalou os sensores de um drone Mini. Isso torna o Mini 3 Pro totalmente diferente dos outros Minis da DJI. Os sensores anti-colisão vão permitir um voo com menos risco. A detecção de obstáculos agora é tridirecional, para frente, para trás e para baixo, permitindo que o Mini 3 faça voos mais seguros e com menos risco de quedas. Infelizmente, o LED de apoio de pouso foi retirado, deve ter sido para poupar peso. Agora você vai precisar tomar mais cuidado ao pousar o drone em um local de pouca luz. A segunda grande inovação é no gimbal, que permite que a câmera suba até 90 graus acima e desça 90 graus para baixo, deixando você fazer tomadas mais dinâmicas. O grande destaque é que ele pode girar no seu eixo, tirar fotos e fazer vídeos no formato vertical. Isso só tinha no primeiro Mavic, e agora voltou a ter nos drones da DJI. Esse é na verdade o grande destaque desse pequeno grande drone. Vai fazer com que você possa usar todo o sensor para fazer vídeos e fotos na vertical, sem ter que filmar na horizontal e depois fazer um corte na filmagem. Significa mais qualidade no material final. Vai facilitar muito a vida de quem é produtor de conteúdo, como eu. Então, posso dizer que esse drone se torna um divisor de águas por essa característica. A nova câmera faz vídeos em 4K até 60 fps e tem um sensor de 1,1/3 polegadas, o dobro do tamanho do sensor do Mini 2. Faz vídeos em Full HD até 120 fps, o que permite fazer slow motion. Tem um comprimento equivalente a 24 mm, que dá um bom campo de visão, sem distorcer a imagem. Além disso, a nova câmera tem abertura de f1.7, com capacidade de fazer fotos até 48 megapixels. Ele tem novos perfis de cor, podendo filmar em log ou padrão flat, que permite um tratamento melhor na pós-produção. Tem vídeos em HDR que captura toda a variação de iluminação em uma cena. Com o sensor maior e a abertura da lente também maior, ele vai enxergar melhor em baixa luz e poderá fazer imagens noturnas com melhor qualidade. Ele tem 1 GB de memória interna, que obviamente não dá para gravar nenhum vídeo nele. Então você precisa de um bom cartão de memória para usar nesse novo drone. Para aproveitar o melhor da câmera, você precisará de cartões de memória de alta velocidade. Na descrição tem uma lista de cartões que eu recomendo. Possui o DJI OxSync 3, que a DJI está chamando de DJI 3, para fazer voos de até 12 km. Isso não significa que você possa ou deva fazer voos até essa distância, mas significa que você terá menos risco de fail-safe ou volta automática do drone por perda de sinal. Além disso, vai permitir ter vídeos no controle ou no visor de FPV em 180p com 30 quadros. Isso numa distância de até 12 km. Com certeza vai deixar a experiência de voo com esses drones muito melhor. A nova bateria inteligente tem capacidade de até 34 minutos de voo e terá uma versão Pro com até 47 minutos de voo. Precisa de um carregador de 30 watts de potência, senão vai demorar muito para carregar. Infelizmente, a tendência da indústria de tecnologia atualmente é não enviar carregador para o usuário, o que faz com que tenhamos que usar carregadores de terceiros para nossos equipamentos. Tem um link abaixo do vídeo para o carregador que eu uso para o meu equipamento, que recomendo que você compre. Este drone vai ser vendido em vários pacotes diferentes. Só o drone com uma bateria, o drone com um controle comum, igual ao Mini 2, e o drone mais um controle RC, com tela integrada. O kit Fly More vai ter duas versões, o normal, que virá com o controle comum, e o Fly More Plus, que terá o novo controle RC. O novo controle DJI RC é parecido com o do Mavic 2S, mas não igual. É bem mais leve que o do Mavic. Pode transferir arquivos para o celular ou para o computador por conexão Wi-Fi em até 30 MB por segundo. Possui um slot para cartão de memória, para você poder gravar o seu voo. A qualidade da tela do controle não é igual ao do Mavic Air 2S, tem menos brilho, então na claridade o desempenho é muito pior. Vai poder usar o controle no Mini 2 com atualização de firmware da DJI. Possivelmente o controle do Mavic 3 e o controle RC do Mavic 2S também vão poder ser usados no Mini 3 Pro. O novo design tem aparência mais agressiva, lembra os caças a jatos antigos. A DJI tirou os pés de apoio e deixou os braços mais finos para ter mais eficiência no voo e mais resistência ao vento. A abertura dos braços não tem mais uma ordem definida, pois sem os pés de apoio não trava mais um nos outros.
Mesmo com as melhorias, a resistência ao vento continua sendo nível 5, ou seja, só suporta ventos de até 10,7 km por hora, então cuidado no voo. Este é um mini drone definitivo para quem pode comprar. Se você não tem dinheiro e está querendo começar, ainda vale a pena usar o Mini SE ou Mini 2, mas se tiver disponibilidade para pagar o que custa mais, é um excelente drone e vai permitir fazer muita coisa boa. Veja os links com desconto na descrição e assista a minha playlist de drones. Um abraço!